Olá, meus amigos. No momento atual, o mundo inteiro está debaixo do medo, da ansiedade e do pânico. Mas e nós, que somos um povo de Deus, um povo especial, um povo separado? Será que nós devemos também andar como andam aquelas pessoas que não têm esperança, que não têm Deus, que não têm confiança? Será que nós devemos ter medo também? Preocupação, ansiedade? Então nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que nos norteia. É a palavra de Deus que é o firme fundamento para os dias que nós estamos vivendo. Primeira leitura que nós vamos fazer está aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. E nós vamos, pela própria palavra, nós vamos encontrar as respostas para a nossa ansiedade e para os nossos medos. Primeiro texto está aqui, capítulo 4, versículo 18. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Está vendo? Esse texto aqui está falando que nós não devemos ter medo de tudo. Por quê? Porque esse texto está dizendo que ele é bem amplo, porque ele não está direcionando o medo para uma determinada área. Ele está falando geral. Por que ele está falando geral? Porque nós vamos para outro texto da palavra, vários textos, para você entender que esse texto não é só para o inferno. Muita gente, quando lê esse texto, pensa logo no inferno. Não, é em todas as áreas de nossa vida. Esse momento que nós estamos vivendo, né? E o medo, como diz o próprio texto, ele traz tormento. O que é tormento? Sofrimento. Ele traz falta de sono, estresse, um monte de coisa. Mas para nós entendermos que no amor não há temor, devemos ir para um outro texto de 1 João, capítulo 5, versículo 3, para você entender o que é o amor, para você entrar no amor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muito bem, já descobrimos o que é o amor de Deus. O amor de Deus é os mandamentos. Mas para isso, para nós entendermos agora a questão do medo, nós devemos ir para o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que é um mandamento. Está no imperativo aqui. Mateus 6, capítulo 6, e o versículo 25. Olha o que diz a palavra. Ele está dando uma ordem para nós. E a ordem vem da seguinte forma. Por isso eu vos digo, estou mandando, não vos preocupei pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida? E o corpo mais do que o vestuário? Está vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, ele aqui está dando uma ordem, uma ordem. E aí ele vai levando aqui nesses textos aqui, nós a pensarmos. No 27, ele fala, pensa comigo aqui, né? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um povo da sua estatura? Ele está dizendo, o seu medo vai mudar alguma coisa? A sua preocupação vai resolver o teu problema ou vai acarretar mais problemas? É isso que a palavra de Deus está levando nós a pensar. E aí, depois desse texto aqui, ele vai levando nós para nós olharmos para duas situações aqui, que nós não observamos muito, que está no versículo 26 do capítulo 6 de Mateus. Olhai para as aves do céu, pois eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Você já viu algum passarinho morto de fome? Você já viu algum passarinho morto de sede? Já vi se é às vezes o ser humano que mata. Mas morrer porque faltou comida, não. Todos os dias eles estão lá. Eles não semeiam e não colhem. Entenderam? E depois ele leva nós a pensar também
para nós olharmos, né, para outra coisa insignificante. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um Deus, um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Entendeu? Portanto, outro mandamento, reafirmando aquele mandamento. Não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, as pessoas que não conhecem a Deus, os pagãos, buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. E aí ele vai dar um conselho para nós. Olha o conselho que ele vai dar, o caminho que eu tenho que seguir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, vestimento, vos serão acrescentadas. E não fiqueis cuidadosos com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia para o seu próprio mal. E aí, agora no livro de Filipenses, ele fala assim, né? Se nós não estamos tendo muita confiança, então apresente essa oração a Deus. Filipenses capítulo 4 e versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça. Quer dizer, obrigado, meu Deus, por causa dessa situação. Obrigado. Seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. Hoje aconteceu um fato interessante, e eu não estou preocupado com isso aí não, mas Deus tomou os caminhos dele. Até falei, isso aqui é Deus. Nós fomos num lugar, não deu certo. Falei, vamos para outro? Aí ela falou, não, vamos voltar para cá. Falei, não, vamos lá, não custa nada. Vamos. Chegamos lá, estava tendo vacinação contra a gripe. Não era a época minha, porque eu sou daquele grupo de risco, tenho diabetes. Aí falei com a moça, não é seu dia, mas fica aí. Não era minha esposa também, estava nós dois no carro, acabamos sendo vacinados. Falei, tá vendo, Deus cuidando de nós. Os caminhos que Deus está tomando, fez dar errado uma coisa para dar certo outra. Vocês entenderam? Então, meus amigos, meus irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui, talvez você esteja temeroso, você medroso. O que está faltando? Está faltando fé em vocês. Fé. Agora imagine se o americano lá, que é teu amigo, Donald Trump, ele pega e diga assim, não se preocupe, fulano, tal dia eu vou mandar dólar lá na sua conta. Não vai faltar comida. Ou então eu vou mandar aí um cargueiro aí com alimento. Você não vai acreditar nele? Claro que você vai. Se o presidente diz, Bolsonaro, não se preocupa que eu vou cuidar de você, nós vamos cuidar, o governo vai cuidar, você vai acreditar. E em Deus nós não vamos acreditar? Vocês estão vendo como que é as coisas? Nós acreditamos às vezes no homem, mas não acreditamos no Deus que não mente a palavra dele. Ele tem cuidado de nós. E para finalizar, nós vamos para Lucas, capítulo 10. Né? Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. E o versículo 41. Vamos ver aqui. Tinha duas pessoas, uma estava preocupada, correndo para lá, correndo para cá. A outra estava sentada, bem tranquila, descansando aos pés de Jesus. Uma se chamava Marta e outra se chamava Maria. Então, vou começar no 39 e o 40. E o 41, para você entender. E o 42, para nós pegar o contexto aqui. Marta, porém, capítulo 10, versículo 40, estou lendo. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Às vezes pode ser o seu caso. E vindo até ele, disse, Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordene, portanto, que ela me ajude. Essas pessoas que andam preocupadas, às vezes eles querem enrolar nós também. Quer arrastar nós. Já percebeu que é assim? Eles estão preocupados e quem está ao nosso redor fica preocupado também. É natural isso aí. Uma coisa vai puxando outra. E Jesus respondendo disse-lhe, Marta, Marta, tu está preocupada e perturbada com muitas coisas. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado não têm a fé que a gente tem e quer arrastar nós junto.
com as preocupações. E aí no 42, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Aquela parte, aquela que eu li, lá em Mateus, lembra? Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fica aqui a reflexão para esse momento difícil que estamos passando. Mas nós temos o amor. Você tem o amor de Deus? Você tem isso aqui que você pode descansar? Fica a reflexão para cada um de nós.